Fala galera, boa noite a todos. Uma ótima segunda-feira aí, vitória do Brasil hoje, né? Acho que todo mundo deve estar animado aí. Gol do Casemiro aí 1-0, que vitória do Brasil. Mas hoje, agora, né, vamos falar um pouquinho aí de investimento, vamos falar um pouco de taxa de juros. Acho que tem algumas coisas para a gente trazer para vocês aí do que aconteceu na semana passada. Teve algumas coisas importantes aí, tanto no cenário internacional como no cenário interno. A gente vai trazer também algumas coisas diferentes aí para vocês. A gente preparou aí uma apresentaçãozinha rápida aí de algumas outros pontos e depois a gente vai trazer um pouco para vocês o que a gente pode esperar de dados essa semana. É uma semana que tem muitos dados que vão sair tanto aqui dentro quanto lá fora. Então já começo aí apresentando aí os meus dois parceiros aí, primeiramente Gustavo Sumi, economista-chefe. Seja muito bem-vindo. Fala, Rafa, fala, Vini, boa noite. Fala, pessoal, voltamos ao horário das segundas-feiras, 8 da noite aí. Mandem suas perguntas, mandem suas interações e vamos falar que hoje teve muita alegria aí com o Brasil. Exatamente, esse jogo do Brasil foi incrível. E Vinícius Somano aí, nosso head de renda fixa, grande Vini, seja muito bem-vindo também. Obrigado. Bom, voltamos aí, como o Song falou, segundas-feiras às 20. Não sei se nas próximas tem jogo do Brasil. Não tem jogo do Brasil à tarde nas próximas segundas, né? Ou tem? Qualquer coisa a gente avisa antes, mas voltamos aí ao horário oficial e acho que hoje vai ser bacana porque no clima de Copa, às vezes a gente não distrai, né? Mas a gente foca em outras coisas e aqui a gente vai trazer aqui um resumão da semana passada, o que a gente espera para essa. Acho que por isso vai ser bacana aí de acompanhar até o fim. E também tem um material que a gente vai mostrar aqui, além da apresentação que o Rafa falou, que é uma planilha de gastos, já está aberta aqui, depois eu vou passar, a gente faz umas simulações aí. Boa. Então vamos começando aí sem mais delongas, atualizando aí primeiramente um pouco do cenário internacional, e aí depois o Sub fala um pouquinho aí do cenário nacional, um pouquinho de PEC de transição, que acho que é o grande assunto, é o grande tema, né, esses riscos fiscais, essa questão aí da transição de governos. Mas primeiramente aí eu vou falar o que foi os principais temas da semana passada aí que eu acho que é importante para o investidor, que são basicamente três questões aí. Primeiramente, a ata do FONC. O FONC é aquele órgão, o Comitê de Política Monetária, ali que está vinculado ao Fed, né, ao Banco Central dos Estados Unidos. E aí a mensagem, né, principal que ele trouxe ali na ata, que é importante para o investidor acompanhar, né, acho que é a mensagem mais clara, que trouxe inclusive de certo alívio até para o mercado, é que ele deve desacelerar o aumento das taxas de juros nas próximas reuniões. Se nas últimas reuniões ele tem aumentado ainda em 0,75 ponto percentual, o que ele indicou é que muito provavelmente, né, aumentaram muito as chances de que ele diminua esse ritmo e agora comece e aumento na próxima reunião seja de 0,50 ponto percentual. Né? A ideia é basicamente que esse ritmo mais lento, né, de elevação das taxas de juros seria basicamente permitir que o FONC, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, avalie, né, esse progresso em direção às suas metas, ou seja, ver como é que estão os efeitos cumulativos da política monetária. Um pouco, inclusive, do que o Banco Central brasileiro tem feito. Ele parou de aumentar justamente para ver esses efeitos cumulativos da política monetária. É, né? Sempre bom lembrar que tem uma defasagem da política monetária. Ela demora alguns meses aí para atuar sobre a atividade econômica. Então, acho que é importante a gente mencionar isso. E eu acho que outro ponto relevante que ele sinalizou também na sua ata, né, é que o nível final, né, da taxa de juros, né, essa taxa terminal, que seria necessária para atingir a sua meta, né, a meta do Banco Central dos Estados Unidos é de 2%. Né? Então, essa taxa terminal de juros vai ser provavelmente um pouco mais alta do que eles esperavam. Tá? Então, a gente pode falar em algo em torno de 5%. Se no passado a gente estava falando algo entre 4% e 4,5%, né? Depois dessa sinalização, muito provavelmente a gente vai ter algo em torno de 5%, talvez intervalo de 5, 5,25%. É difícil falar exatamente qual, mas a gente acredita que seja em torno de 5%. Então, acho que é basicamente data do FONC, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Também é legal a gente mencionar que a avaliação dos dirigentes do FONC, cada vez mais do que o nível, né, dos juros no final do ciclo, vai se tornando mais importante do que esse ritmo de aumento das taxas de juros, né? O Sung, inclusive, já comentou isso algumas vezes, né? Que alguns membros têm falado que o mercado não tentar ficar adivinhando qual que vai ser o aumento da taxa de juros de reunião a reunião, mais importante que isso vai ser a taxa final, né, a taxa terminal da taxa de juros ao final do ciclo. Além disso, a gente teve a ata do Banco Central Europeu também, e ela veio até um pouco próxima, né, da ata do Banco Central dos Estados Unidos, ela basicamente sinalizando aí altas adicionais, né, nas taxas de juros, né, e os mercados vêm precificando atualmente, né, uma desaceleração também no ritmo de aperto monetário, e a expectativa é que tenha uma alta de 0,50 ponto percentual na próxima reunião, tá?
E lá a principal preocupação, né, as preocupações mais crescentes, são com o grau aí de queda na atividade econômica na zona do euro, que vem caindo bastante, né? Cada vez mais aumentam as chances de uma recessão em 2023, né? A gente escreveu recentemente sobre a economia alemã, como é a principal economia da zona do euro, ela deve muito provavelmente entrar, né, em recessão no ano que vem. Então, os riscos, né, são significativos de uma queda na atividade econômica na zona do euro, e isso parece que está pesando um pouco na avaliação dos membros do Banco Central Europeu. É uma boa notícia para o mercado, de fato, mas a gente precisa avaliar melhor aí como é que vão ver os dados de atividade, de inflação, se de fato está caindo, né? A inflação da zona do euro está mais complicada, né? Tá mais desafiadora do que nos Estados Unidos, mas o ponto principal, eu acho que era isso. E por fim, acho que é interessante a gente comentar, né, um pouco uma questão sobre esse crescimento global de 2023, né? Os últimos dados, tanto na Alemanha, por exemplo, ou nos Estados Unidos, né, no geral, algumas pesquisas de atividade empresarial, elas indicam de fato, né, um declínio na produção, né, uma queda em alguns setores, mas os dados eles têm vindo um pouco melhor do que o esperado, né? Então eles podem indicar, né, sinalizar que a queda na atividade, né, em 2023, ela pode ser, né, a possibilidade de recessão, ela pode ser um pouco mais branda do que a gente imaginava, né, o que é uma boa notícia. Mas o que é fato é que muito provavelmente Estados Unidos e zona do euro vão estar desacelerando no próximo ano, possivelmente entrando em recessão, tá? Isso, obviamente, vai ter bastante impacto sobre os mercados, mas, ao mesmo tempo, esses dados mais recentes indicam que ela pode ser mais branda do que a gente imaginava. Acho que de internacional, o panorama geral é esse, acho que o Sul pode trazer um pouquinho melhor do que a gente teve Eu aqui queria no só Brasil. puxar um gancho aí do que você falou de recessão, que é interessante que a curva de juros, tanto a norte-americana e dos países da Europa também, mostram justamente isso, né? Então a gente vê as duas curvas, né? A maioria dos países europeus com curva invertida. E aqui no Brasil a gente também tem uma curva invertida, e isso sugere que a gente pode ter uma provável recessão aí para os próximos anos. Não tem um timing exato, mas você pega Estados Unidos, praticamente todos os vencimentos se inverteram se você compara com o título de 10 anos. Então, título de um ano com o de 10, o de um ano está pagando mais, o de 2 paga mais, o de 3 meses paga mais, 6 meses. E isso sugere que, pô, se o mercado prevê juros maiores agora do que lá na frente, é porque lá na frente o Banco Central vai ter que diminuir os juros, jogar o juro para baixo para voltar a estimular a economia. Então, isso causaria uma provável recessão. Então, é legal que na curva de juros a gente consegue entender parte da história de tudo que você falou, só olhando esses números, né? Então, você vê Estados Unidos, alguns países da Europa, a gente está nessa situação. E acho que o Brasil muda um pouquinho o cenário, porque a gente tem ainda a questão do risco fiscal, né? Mas aí acho que o Sung pode comentar melhor aí a parte do Brasil que a gente vai entender melhor. Eu acho que, só para finalizar a parte internacional, tem dois pontos importantes. O primeiro, um pequeno jabá. O Rafa escreveu um texto aí para quem é assinante da SU nos relatórios, assinante premium para cima, né? Na parte de sessão internacional sobre a Alemanha e justamente toda essa discussão na Europa. A Alemanha é um dos principais países, é um das âncoras ali do euro. Ele trouxe uma análise bem legal aí, fica a dica para quem ainda não conseguiu ler. E o segundo ponto, eu acho que a grande notícia que veio do fim de semana e também criou um pouco de volatilidade nos mercados internacionais é a questão da China. Tem-se vários vídeos aí sendo divulgados de protestos na China em relação à política de Covid-0 e até pedidos de renúncia de Xi Jinping, que acabou de ser eleito. Então, isso tem afetado um pouco os ânimos na China, que tem aí mostrado sinais de desaceleração. As bolsas na China, por exemplo, hoje apresentaram diversas quedas, porque certas políticas um pouco bastante rígidas em relação à política Covid-0, de pessoas aí em lockdowns, não conseguirem ir em supermercados, protestos de estudantes. Então, está gerando um certo calor ali na China, que tem afetado a atividade, tem afetado algumas empresas na parte de produção de alguns itens importantes, tá? Então, assim, é uma coisa a ficar aí de olho nessas semanas para ver o desenrolar o que acontece lá na China, porque isso tem efeito em relação a preço de commodities, a questão de ofertas, e como o governo chinês vai entender se vai abrandar mais ou não a sua política de Covid-0. Eu só ia fazer uma observação nesse ponto que você trouxe que é importante, né?
há muito tempo não se via, né, protestos tão fortes como se viu recentemente, nesse final de semana que você falou. E isso vai ser um teste, justamente para ver se o governo ele vai de fato diminuir as restrições, né? Ele tinha prometido de retirar algumas restrições, isso trouxe algum otimismo para o mercado, mas os protestos agora eles de fato trouxeram um pouco mais de pessimismo em relação à China. É um cenário desafiador, né, para a China. Se ela vai de fato implementar, né, essas restrições, isso poderia trazer uma melhora na atividade econômica, mas uma coisa que a gente vem frisando já há algum tempo, né? Enquanto a China estiver com essa política de Covid-0 bastante rígida, a China vai ter vários problemas aí para retomar a atividade econômica de forma mais forte, né? Por exemplo, atingir o crescimento a meta de crescimento de 5,5%, esse ano eles não vão conseguir. Boa, e para fechar a parte, para entrar na parte doméstica aqui no Brasil, só para dar dados bem rápidos, semana passada a gente teve, acho que o dado mais importante foi IPCA 15, que registrou uma alta aí de 0,53, aí o índice acumula aí nos últimos 12 meses 6,17, com uma tendência aí de queda da inflação, vamos dizer, no acumulado, né? A gente acha que 11, 12, e agora a gente está na casa dos 6, e a tendência é que a gente termine o ano a 6%, tá? As deflações que a gente viu nos últimos meses, a tendência é que a gente agora veja uma variação positiva da inflação até o final do ano, muito por conta aí de questões sazonais. No final do ano a gente tem questões climáticas que afetam um pouco os alimentos, como por exemplo o excesso de chuva, e algumas outras despesas. Então, assim, a tendência é que a gente veja a inflação com variação positiva, ou seja, né, até o final do ano, tá? Mas a tendência é que o Banco Central não altere o seu plano de voo. O índice de fusão, que a gente sempre diz aqui, que é um índice que pega todos os itens das cistas que apresentaram variação positiva em relação aos números totais. No fundo, você quer saber qual a porcentagem dos itens que aumentaram no mês. Apesar disso ter aumentado em relação a outubro, a gente vê uma desinflação, de certa forma, na economia brasileira, o que é bom e não deve alterar em muito a trajetória do Banco Central. E outro também, um ponto interessante que a gente escreveu aí no último relatório também, um pequeno jabá, é em relação aos reservatórios, nível de reservatórios dos principais subsistemas aqui do Brasil. A gente vê aí uma demanda por energia do ano que vem, lembrando que a demanda de energia é muito correlacionada com a atividade, e como a gente espera que a atividade ande um pouco de lado, tenha um crescimento de até, vamos dizer, 1%, a gente vê uma demanda aí por energia relativamente estável, né? Vamos dizer, uma tendência contínua. E os problemas de oferta que a gente viu em 2021, 2022 com problemas de chuva, a gente já vê os reservatórios com bons níveis, muito bem próximos das médias históricas, muito melhores do que os 10 últimos anos. E a gente está no início do período úmido, ou seja, aquele período de chuvas, que vai até abril do ano que vem. Aí, se o pessoal quiser entrar lá no site da ONS, que é um que cuida um pouco aí do todo o sistema aqui de energia, de reservatórios, faz toda a parte de medição, eles soltaram até uma previsão, e lá eles dizem que a gente vai chegar no final do período úmido com bons níveis, se tudo aí ocorrer de forma esperada. Então, também é um dado interessante para mostrar que o setor elétrico vai apresentar, nessa parte de dados macro, uma certa estabilidade muito diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Boa. Tiveram até alguns comentários aqui perguntando sobre a PEC. Você tem alguma... Temos, a gente caiu até, obrigado aí por Rafael ter falou lembrado, aqui. né? Isso. Eu esqueci de comentar, mas basicamente, pessoal, a gente vem discutindo bastante a PEC aqui. Tinha-se a ideia de que a PEC ela ia ser enxugada, já está no Senado, Alexandre Vieira, o Tarso Gereissati, mandaram uma PEC de 70, 80 bilhões, diferentemente do que o governo eleito aí tinha proposto, de chegar até 200 bi, né, 175 a 200 bi, a depender do que ia entrar ou não. E aí já ventilou-se pelo Congresso que eles iam enxugar, iam tirar diversos itens que estavam na PEC. A ideia de que não fosse mais permanente, e sim um tempo estabelecido de 2 a 4 anos. Então, se a gente vê de uma hora o novo governo bem eleito aí querendo colocar uma PEC, empurrando uma PEC de forma mais de abrir mais os cofres públicos para os seus recursos, a gente vê um Congresso tentando enxugar, dando sinais que enxugar. E hoje o que aconteceu, o que eu acho que vai gerar certa volatilidade amanhã,
é que foi hoje enviado o texto final da PEC aí pelo novo governo eleito, e ele trouxe aí pouquíssimas alterações do plano ideal, tá? Então eles colocaram lá quase para 4 anos, se não me engano, 175 bi de gastos. No fundo, eles querem aí tirar o programa Auxílio Brasil, que vai ser rebatizado Bolsa Família, do teto, e aí eles disseram, olha, a gente vai colocar o pacote inteiro que a gente quer e depois a gente discute. Esse é um pouco a jogada deles. A gente discute lá, na hora de for votado, a gente vai discutindo até lá, e aí do maior do teto a gente começa a ir para baixo até o mínimo que pode se chegar. Eu acho que tem um ponto importante que a gente até ressaltou no nosso relatório. O problema dessa questão toda é o tempo, né? A gente tem que pensar que o orçamento do ano que vem tem que ser votado até o dia 23 de dezembro, é a data limite para votação do orçamento, e a PEC tem que ser votada até o dia 22. E uma PEC ela tem que ser votada na CCJ, ou seja, passar pela comissão, depois ir ao plenário no Senado em 2 turnos, depois ir para uma CCJ na Câmara dos Deputados, depois ser votado em 2 turnos, conseguir aí 3/5 da casa, para depois ser sancionado pelo governo. Tem uns atalhos que podem ocorrer, e até se ventila-se nos bastidores que a PEC, se não passar, pode ser adotada uma medida provisória, com base em questões legais, mas o governo podia fazer para garantir pelo menos os R$ 600 do Auxílio Brasil. Então, tem uma certa de questões a serem definidas para daqui para frente. O Lula acabou de chegou ontem, né, em Brasília, para tentar acelerar as negociações, tomar frente disso. Mas aí o que a gente também vê é que pessoas já estão cobrando por nome de ministros, principalmente da Fazenda. Então a gente pode ver algumas nomeações nos próximos dias e até as próximas semanas. E a ideia é que essa na PEC verdade, aí... muita gente está esperando e já trabalhando com o cenário do nome do Haddad, né? Pelo menos foi o que tem saído bastante aí na mídia, né? E até se, vamos dizer assim, a gente sempre fala aqui, né? A ideia de Geraldo Alckmin e Lula, primeiro foi se ventilado nas mídias e depois discutiu-se no diretório e começou-se a negociação para ver qual que foi a reação do mercado e se as pessoas iam gostar ou não. E eles acho que adotaram a mesma estratégia quando colocaram Haddad e Pércio Arida, só que o Pércio deu declarações que não queria aceitar nenhum cargo público, mas a gente, de novo, ventila assim, o pessoal gosta, e aí depois a gente define. Então, assim, temos que esperar. O Haddad está com um nome forte, mas a sinalização de ter colocado o Pércio Arida junto é que eu acho que o Lula ele não quer cobrar uma briga aí muito forte com certos setores. Eu acho que acho que eles sabem o que precisa ser feito e testou a reação dos agentes econômicos, das famílias, do mercado para ver qual seria com Pérez e Haddad juntos. É isso aí. Deixa eu ver os comentários aqui. O Davidson tinha comentado algumas coisas aqui logo no comecinho. Acho que antes da gente entrar até ao vivo aqui, eu vou só ler para não passar em branco, tá? Ele falou sobre promessas, medidas populistas e austeridade fiscal são imissíveis e o mercado, curva Ambima, já projeta inflação implícita, né, em cerca de 7% para os próximos 12 meses. Será que o Banco Central seguirá autônomo em suas decisões? Acho que você até falou aqui, né, sobre o Banco Central talvez ser até um contraponto contra a decisão populista, seja para qualquer lado. Então, o Banco Central já falou que se o risco fiscal aumentar e pesar mais no balanço de riscos dele, ele vai simplesmente aumentar o juro, porque o risco fiscal aumentou. E ele não tem só isso para considerar, né? Ele também considera várias outras coisas. Ele colocou 3 riscos para cada lado na última ata, e eu acho que é isso que ele está monitorando. Talvez cada um tenha um peso específico dentro do cenário dele, do Banco Central, mas ele não vai considerar só um ponto, né? Não sei se vocês querem complementar, mas eu acho que o Sung acabou falando um pouco disso. E outro comentário, ele falou Deixa eu sobre... só... Será que tem a ver? Pode falar, fala aí. Enquanto, só o ponto, acho que o Meirelles, ele escreveu um artigo no Estadão, até tuitei isso. Então, basicamente é isso, a gente deixa de ter decisões políticas
E eu vou tentar fazer uma explicação bem didática, pessoal. É assim, se vamos pensar que não tivesse dependência, o governo, às vezes, querendo no primeiro ano garantir melhores dados econômicos, emprego, atividade, podia injetar dinheiro na economia. Vamos gastar mais, vamos fazer investimento público, vamos gastar, colocar mão de dinheiro na população, e aí a atividade melhora, o emprego melhora, mas qual que é a contrapartida disso? Vai vir inflação. E aí o governo pode falar assim, ó, deixa a inflação aí, que não tem problema, vamos tentar segurar a inflação, a atividade é mais importante. E fala para o Banco Central, fica aí segurando, não faz nada, vem aqui, deixa eu conversar com você. E aí você acha que a inflação hoje está controlada, mas ela começa que nem uma bola de neve, assim, ela começa pequena, então, a inflação dos preços começa a subir, isso passa para os custos, isso passa para salários, ou seja, você está consumindo, os preços estão subindo. Então, no próximo reajuste dos seus salários, vai vir a inflação. E aí começa uma bola de neve gigante. E aí chega um ponto que a inflação vai começar a crescer de uma certa forma, que o Banco Central já não tem mais credibilidade, não vai conseguir, vai ter que subir muito os juros para poder controlar. Aí começa a afetar a atividade, aí começa a afetar emprego e comércio. Então, o Banco Central, ao ter autonomia e conseguir controlar a inflação, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem na economia, a gente até viu gente aí saindo de carnes, consumindo outros frango, ovos até, filho de supermercado, gasolina subindo, e a inflação é um problema crônico, assim, a gente não pode deixar ela descontrolar, que isso afeta a renda de todo mundo. Então, o Banco Central, ao ser autônomo, ele evita que a gente tenha políticas que vamos dizer, façam que haja um descontrole da inflação, que a gente tenha autonomia, que vou subir juros porque é importante a inflação, que eu quero que ela seja sustentável, segura, estável no longo prazo. E aí você consegue, dada a estabilidade de preços, fazer com que a economia vá crescendo de uma forma mais sustentável. Eu acho que esse é o ponto principal, que a gente evita que tenha interferências políticas para isso. E eu acho que o Banco Central é muito difícil, acho que o governo ter capital político para poder tirar a autonomia deles. Eu acho que é um ganho institucional enorme para ir para os próximos anos. Boa. E o outro comentário do Davidson, só para a gente ir para a planilha aqui, ele falou: a população precisa de mais educação financeira, concordo, e compreender que o mercado financeiro é formado por agentes institucionais e pessoas físicas, e reflete as expectativas de juros, inflação e risco fiscal. É isso aí. Acho que aqui estamos em concordância unânime. E aí até complementou, né? Falou: parabéns ao time da Suno por permitir o acesso em suas mídias desde 2017, uma das pioneiras. Realmente, eu conheci a Suno já há um tempo e por esses motivos também, falando de educação financeira, investimentos. Então e vamos continuar, essa é a ideia, tá? E aí, só para atualizar aqui, Tesouro Direto, antes da gente ir para a planilha, eu lembro que na semana passada, na sexta-feira, né, eu tinha comentado que alguns títulos, né, os pré-fixados chegaram a negociar na média 13,30%. Hoje, na média, eles fecharam aí em 13,5%, então subiram um pouquinho de taxa, tá? E os IPCA+, estavam na casa ali dos 6,10, 6,15 em todos os vencimentos, e agora eles estão, né, o de vencimento em 2026 está pagando quase 6,40 e os outros na casa ali dos 6,20. Então também subiram um pouquinho. O que eu falei, a curva de juros acaba sendo um reflexo da economia, do que os investidores, né, esperam para a economia, e aí com esse temor, aí, com essas incertezas, as taxas acabaram aumentando um pouquinho. E o Jonatas perguntou aqui: pode comentar sobre o ETF LFTS11 para quem quer ter caixa? A gente vai fazer um relatório específico desse ETF, vai sair essa semana, lá na área de membros, para quem é a partir de Suno Start. Então, Suno Premium é para ter acesso à macroeconomia, renda fixa, mas esse relatório vai entrar em reserva de emergência. Então, para quem é assinante Suno Start, já vai ter acesso. Mas, basicamente, ele é uma alternativa interessante, né? Eu até comentei dele também, porque ele não tem IOF, né? O ETF você não paga,
a alíquota de imposto de renda é sempre 15%, independente do prazo, enquanto que CDBs, fundos DI, você paga a partir de 22,5% e vai caindo, né? É negociado em bolsa, então acho que o único ponto ainda é a gente observar a liquidez dele, porque como é um ETF novo, começou a ser negociado na primeira semana de novembro, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser a questão da liquidez. Mas fora isso, eu acho que pode ser uma boa alternativa, sim, até em termos de rentabilidade, e vai ser um relatório dele para falar justamente esses pontos aí nessa semana ainda, tá? Ô, Vini, Start no fundo vai para a base inteira, né? Então Isso. Para quem é quem já é assinante Suno, assinante, se isso. qualquer assinante Suno já vai ter aí esse relatório. Isso aí, perfeito. Para quem é assinante, a partir de Start já recebe. Acho que vocês estão conseguindo ver a planilha aí, né? É que eu não consigo aumentar aqui, senão vai, acho que. Mas beleza. Pessoal, aqui até mudando um pouco de assunto, né? Mas ainda no universo investimentos, educação financeira, que o Davidson até chegou a comentar aqui, a gente trouxe uma planilha de gastos para mostrar para vocês, que está com o link na descrição e nos comentários aqui para vocês baixarem. Então já está com um comentário fixo aqui e está no link da descrição. É de graça, tá? Então aqui a gente quer trazer só para mostrar para vocês como que funciona, porque para você investir, primeiro, né, acho que o passo anterior é você organizar seus gastos, porque sem isso você não consegue fazer com que sobre um pouco do seu salário para você investir, né? E aí sem você investir, né, fica um pouco mais difícil e o caminho um pouco mais longo para você atingir aí liberdade financeira, conseguir um bom valor aí de aposentadoria, enfim, com seus devidos objetivos, né? Então, trazendo essa planilha, eu baixei lá direto no link aqui da Suno, que está aqui direto nos comentários, e abrir a planilha, já vem aqui as instruções, né? Então, o passo 1, não sei se dá para ler perfeitamente aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele fala: comece registrando sua transação de entrada ou saída. Então, na próxima aba aqui, eu vou clicar depois, você vai ter um passo de registrar a sua transação, né? Que seria basicamente, teve uma entrada de salário ou de uma fonte de renda que você tem, ou uma saída com um gasto de mercado, um gasto de viagem, enfim, qualquer outro tipo de gasto. E aí seria uma saída. A partir disso você registra. Depois, ele fala aqui, o passo 2, né? Você pode cadastrar as categorias mais frequentes de transações. Já colocamos as mais comuns, como salário e mercado, por exemplo. Então, além de você ter a especificação de entrada e saída, você pode especificar a categoria que você quer. Então, às vezes, pode não ser aplicável, sei lá, carro para você, porque você só anda de metrô. Às vezes pode ser aplicável outras categorias que para o que está aqui como padrão não é. Então, a planilha aqui te deixa criar uma nova categoria para deixar bem personalizado os seus gastos. Passo 3, você pode consultar e editar todas as transações. Então, caso tenha digitado algo errado aí ou queira revisar, está liberado. Passo 4. A qualquer momento você pode clicar no botão para desfazer a transação mais recente ou reiniciar a planilha. Cuidado, aí tem uma observação, né? Cuidado para não perder seus dados, porque se você clicar para reiniciar, a planilha vai zerar, né? E vai deixar o padrão que está aqui, que já, quando você baixa, você já recebe. Então, quando você for clicar para reiniciar, toma cuidado para não perder tudo que você já preencheu. E por último, a planilha, o passo 5, né? A planilha roda com macros. Não se esqueça de habilitá-las para poder utilizá-la corretamente. Basta clicar no botão habilitar edição e logo em seguida vai ter um outro botão de desabilitar, né? De liberar você editar. Aqui cortou, então não sei qual que é a última frase, mas é basicamente isso. Quando você abrir a planilha, ela vai pedir para você habilitar as macros e aí você clica em habilitar que ela vai liberar para você editar. Beleza? Aí eu vou vir aqui em resumo, aí eu vou pedir ajuda aí do Sung e do Rafa para a gente fazer uma simulação aí de gastos, tá? Aqui fica um resumo de tudo, então você pode, por ano e por mês, selecionar como que tá as entradas e saídas do seu caixa, né? Só me falem aí se dá para ver direitinho a tela, senão eu tento aumentar. Dá sim. Tá, beleza. Então aqui você tem um resumo de entradas e saídas, ele vai somar automaticamente tudo que você preencher aqui, né, em registrar a transação, ele vai somar, vai te dar um que sobrou e um acumulado do ano. Então, por exemplo, aqui a gente está em fevereiro, mas já tem alguns dados preenchidos em janeiro e até outros anos. Aqui está em 2022.
Então, por exemplo, se eu clicar em janeiro, ele muda aqui, já faz um gráfico de gastos. Então, o que foi para transporte, o que foi para viagem. Você vê que teve uma viagem aqui de R$ 6.500, tá? Aqui já veio preenchido, tá? Você pode ir mudando. O acumulado também. E aqui tem um gráfico, né? A linha verde já te mostra o que é de entrada, a linha vermelha é o que foi de saída. E o ideal, obviamente, é que a linha verde sempre esteja acima aí da linha vermelha, para que você possa ter uma sobra de caixa e aí sim destinar para os seus investimentos. Aqui nas transações, só antes de fazer uma simulação aqui, ele vai registrar tudo que você registrar aqui nessa aba resumo. Então, quando você registra uma transação, ele abre essa tela e ela vai automaticamente vir para essa aba aqui, que vai servir como registro. Então, você vê a data do registro, né, da ocasião, o tipo dela, se é uma entrada ou uma saída, a transação em si, se é para pagamento de aluguel, ou um recebimento de aluguel, uma viagem, transporte, a categoria, né, em si, o gasto em si ou a entrada. Então, se for uma saída, vai ficar nessa coluna em vermelho, se for uma entrada, fica nessa. Alguma observação específica que você queira colocar e o ano que se refere esse gasto. Então, aqui você vê que a maioria está em 2022, tem um só aqui em 2021, que é um salário de R$ 1.000 aqui, que entrou em abril, tá? E aí, no resumo, eu não sei se eu reinicio aqui, o que vocês acham? Reinicio e faço do zero ou só complemento o que já tem? Você que manda, Vini. O que você acha mais fácil? Para mim, acho que. Vou reiniciar. Beleza. Vamos fazer como se fosse o Casemiro do Brasil. Isso, reiniciei, hein? Aí vamos lá. Um voluntário, pode até, eu quero nos comentários aqui, falem um voluntário aí para algum gasto ou uma entrada. Aí conforme vocês vão falando, eu vou preenchendo aqui e enquanto vocês escrevem aí, eu vou colocando alguma coisa. Só não vale 52 bi ou 175 bi aí Não, tem que ser de um valor saída. plausível, plausível. Vou criar uma categoria aqui de salário. Vamos ver se vai dar certo. Ó, criei a categoria, vocês viram? Vim aqui em nova categoria, digitei salário, registrei, e aí quando eu venho aqui em registrar transação, você vem aqui e já vai aparecer a categoria que você registrou, né? No caso aqui, salário. Então eu pus aqui salário, valor, vou pôr, sei lá, R$ 3.000. A data, dia 25/11, recebeu sexta-feira. 25/10, né? 25/10. E aí, pessoal, é só números, tá? Não precisa digitar a barra aqui na data. E aqui, no caso, como é um salário, é uma entrada de caixa, tá? E aqui eu não vou pôr nenhuma observação, porque é salário. Então, registrei. Aí vocês podem ver que já vem um valor aqui em outubro no gráfico de R$ 3.000, né? Aqui, como está no resumo do mês de janeiro, ficou 0, 0 e uma sobra de 0, porque está dando um resumo do mês de janeiro. Mas se eu colocar aqui em outubro, ele vai automaticamente calcular o que eu já registrei. E aqui nos registros, ó, fica só o salário de R$ 3.000 que eu coloquei. Aí o Felipe falou R$ 100 de internet. Vamos lá. Vou definir uma categoria aqui, internet. Dizer que bem simples, né? Internet, registrar transação. Selecionei a categoria, coloquei o valor, data. Vamos supor que o Felipe paga a internet aí dia 20/11 de 2022. Uma saída de caixa. Registrei. Aí ficou aqui, ó, uma saída bem pequenininha, porque a proporção dos 3.000 acabou sendo maior, mas o gasto de 100 está aqui, ó. Já veio aqui para as transações também. Aí vamos lá, Sung e Rafa, falem aí um gasto cada um para eu registrar aqui. Coloca aí, aluguel, R$ 1.000. Boa. Aluguel. Vou falar a categoria, Sung, já? Que aí eu já registro? Jogo da Copa. Ô, louco. Bolão da Copa. Bolão da Copa, bolão da Copa. Bolão da Copa. Ó, o Robson colocou aqui também, pensão alimentícia. Vou registrar aqui já também. Beleza. Registrar transação. Aí o Rafa tinha falado aluguel de R$ 1.000. Vou colocar aqui uma data de, sei lá, dia 7. Acho que o meu é dia 7, vou colocar dia 7. Dia 7/11, uma saída. Registrei. O Sung falou bolão da Copa. Quanto que é o bolão, Sung?
Acho que eu tô em dois bolões. Um foi 100 e outro foi 60. E os dois eu Caramba, tô tá mal, caro esse hein? bolão aí. E os dois eu tô mal, hein, Se cara. ganhar, já toma cerveja com esse dinheiro aí. 15 de novembro eu vou colocar aqui. E aí foi uma saída. Aí o Robson falou da pensão, né? Vou colocar aqui, como são 3 de 200, coloquei 600. Dia, sei lá, 19 de novembro. Foi uma saída. Ó, você vê que tá aumentando aqui os gastos em novembro, que eu coloquei tudo a data de novembro. E ele já tá aumentando, ele já tá calculando automaticamente. Se eu pegar em outubro, em novembro, desculpa, ele vai registrar só o resumo do mês. Então, como não entrou nada em novembro, eu coloquei o salário em outubro e saiu 1.860, que é tudo isso daqui, ó, que está no gráfico aqui, ficou um saldo negativo de menos 1.860 e no acumulado, como tem 3.000 positivo em outubro, ficou um saldo positivo de 1.140. Mas para ficar justo aqui, eu vou colocar o salário, eu vou mudar, eu vou tentar editar como eu falei que daria para editar. Vamos ver se eu consigo aqui ou se é lá direto. Ó, mudei aqui a data para novembro, vamos ver se ele alterou lá. Alterou. Ao invés de outubro aqui, eu só mudei para ficar certo. E aí vamos lá, o Samil ou a Samil mandou aqui mais categorias. Eu vou registrando aqui. Bus, consórcio. O bacana desse Excel é que tem o gráfico pizza, né? Você vê exatamente onde está indo para onde está indo cada um dos seus gastos. Né? Eu acho que essa é uma das partes mais interessantes dele. Exatamente. Porque aí você consegue ver o que você tá. O que representa mais o seu salário, né? O que você tem que maneirar, ou às vezes pode aumentar. Isso é bastante importante. Às vezes é fazer uma coisa simples dessa que você nota que você está gastando muito, às vezes, em uma coisa ou outra, né? Exatamente. Ó, eu tô registrando aqui o que o pessoal falou nos comentários. Vamos ver como vai terminar esse mês aqui de novembro, hein? Se não tiver teto de gastos, já era, cara. A água, tô terminando, vamos ver. Não pode ficar fora do teto. Ó, saída de água, telefone, acho que eu não sei se eu coloquei aqui telefone. Acho que ainda não. Ainda não. Telefone, R$ 90. Tô colocando datas aleatórias, tá? Só pra gente ver como que vai ficar aqui. E o plano de saúde é uma nova categoria. E assim, dá pra ver que eu juro que eu não tinha feito nenhuma simulação. Eu abri a planilha e deixei ela aberta do jeito que eu baixei, reiniciei ela e tô fazendo aqui pra vocês verem como é tranquilo de mexer. Então, já pegamos o jeito aqui. Registra a categoria que você quer. Automaticamente, quando você vem registrar a transação, você vai encontrar a categoria aqui. Plano de saúde, valor 360 aqui na simulação, dia 15 do 11 o pagamento, e é uma saída, registrar. Aí já foi somado lá no final. Então, ó, mês de novembro ficou assim. O que mais tá consumindo aqui do salário de R$ 3.000 fictício está sendo o aluguel, né, de R$ 1.000. Bolão da Copa que o Sung fez aqui de R$ 160. Pensão alimentícia de 600. Luz de 110. Internet de 110, não, de 100, tá? Tem bastante coisa aqui, tá? Tem bastante coisa, então acho que não dá para ver tudo. Mas, ó, nos gastos aqui fica tudo detalhadinho. Qualquer coisa você pode também, ó, tem filtro. Então você fala, eu quero ver tudo que eu, sei lá, tudo que eu tive de saídas. Você já consegue ver ou pelas colunas aqui, só que conforme você vai preenchendo, aí fica bastante linhas, né? Você pode eventualmente filtrar só pelas saídas, tirando as linhas brancas. Aí vai ficar só as saídas. Ou você quer ver só o que foi gasto no mês de novembro. Você vem aqui na data e seleciona só o mês de novembro. Aqui só tem novembro porque eu só preenchi novembro. Mas conforme você vai preenchendo, você consegue filtrar também. E assim por diante. Eu acho que é bem intuitivo aqui. Também acho que qualquer dúvida o pessoal pode mandar aqui para algum e-mail da Suno.
que o pessoal deve ajudar, mas tem todas as instruções aqui, eu acho que é bem tranquilo de entender. Também na live aqui a gente foi explicando, eu acho que para registrar, desfazer a transação ou criar uma nova categoria, fica bem tranquilo aí de utilizar. E aí, como eu disse, pessoal, o link está aqui nos comentários, está fixado, tá na descrição também e a planilha é de graça. É só você se cadastrar lá, você tem acesso, vai chegar no seu e-mail e aí você consegue editar. Queria só dar duas dicas, na verdade. A primeira é que às vezes você colocar muitas categorias, eu acho que isso vai te confundir e às vezes o gráfico de pizza você não vai entender. Então, às vezes você colocar água, luz, internet, manutenção, às vezes colocar aclopar, por exemplo, às vezes quando eu faço o meu, eu coloco restaurantes. Ou eu coloco contas de casa. Às vezes eu englobo muitas contas que eu tenho dentro de uma só. Vou dar um exemplo, sei lá, luz, internet, condomínio, eu coloco lá residencial. Aí isso eu sei que isso são minhas contas residenciais. Estou dando ideias porque às vezes a gente coloca tanta categoria que fica de uma lista gigante e a gente gastos com livros, gastos com papelaria, gastos com escritório, e aí começa a virar uma salada, você nem sabe aonde você está alocando. E o segundo ponto que eu acho mais importante, tá, pessoal, é ter disciplina de colocar diariamente os seus gastos, tá? Ah, esqueci de colocar do fim de semana. Nossa, vai bater preguiça de você pegar seu aplicativo, às vezes abrir o extrato e ficar. Quanto que eu gastei mesmo no PF que eu comi? Acho que foi 25. E às vezes você acaba descontrolando e perdendo o ritmo de preencher a planilha. Então, às vezes é importante você ter disciplina ao final do dia. Deixa eu entrar aqui Semanal rapidão. também, né? Não precisa nem ser todo dia, às vezes, se a pessoa acostuma. E semanal, mas tendo um bom controle, né? Às vezes tem muitas pessoas que não têm. Então, você tem que ter disciplina de, pelo menos, semanal, anotar, deixar certinho. Ó, sexta-feira eu vou colocar todos os meus gastos, vou abrir o aplicativo, vou ver as notas fiscais que eu gastei, quanto que eu tinha na carteira, porque isso uma hora vira uma... Se deixar muito, uma hora vai virar uma bola gigante, você vai ter que colocar o mês inteiro, aí você não coloca, sabe? Então, acho que é importante ter isso na cabeça, é um mindset que precisa ter. É isso aí. E aqui teve uma pergunta se a planilha roda no celular. Eu acredito que não, porque a planilha aqui é no Excel. Então, é como qualquer outro Excel. Acho que dificilmente deve até rodar, mas assim, para melhor uso, acho que pelo computador seria o ideal. Porque como é no Excel, acho que é melhor. Então, A minha sugestão é baixar lá o Google Docs, né? E testa no Google Sheets que dá para usar no celular, mas eu não sei se vai rodar com as macros. Mas... então, como tem macros, né, que você já tá tudo certinho aqui, você tem botões e você clica automático, eu acho que eu não testei, tá? Confesso que eu não sei, mas eu acredito que pelo computador, assim, pelo Excel, fica melhor de preencher até para você ter um controle. E aí, como você não precisa eventualmente preencher todo dia, né? Você pode preencher, sei lá, a cada 3 dias, a cada 7 dias, a cada 15 dias. Você pode, às vezes, entrar no computador ali, não precisa ficar olhando toda hora para preencher de uma vez. Então, não sei. O ideal seria pelo computador mesmo, tá? Ó, o Luiz falou uma coisa interessante aqui. Eu prefiro pagar tudo no cartão de crédito, que fica mais fácil esse controle. É isso aí, acho que no cartão você concentra tudo, concentra até a data de pagamento, né? Então você não tem tantas chances de ter problema com fluxo de caixa, porque às vezes você gasta menos do que você ganha, só que você gasta em períodos que você não recebe. Então, por exemplo, você recebe dia 15 e dia 30. Aí você paga a sua fatura no dia 5. Até você receber no dia 15, você teve que pagar a sua fatura, você pode ficar sem dinheiro. Então, esses problemas de fluxo de caixa você também consegue meio que tirar se você concentra, às vezes, tudo no crédito. Então, se você consegue usar e funciona, eu acho que é uma boa ferramenta também, além de ter a opção, dependendo do cartão que você usa, de ganhar pontos, né, ou milhas em alguma coisa, um cashback aí. Então, eu acho bem bacana também. Eu faz algum tempo que eu concentrei também, eu tento deixar tudo no crédito para também controlar melhor. Tô no time do Luiz aí.
Mas é isso aí, pessoal. Eu não sei se tem algum ponto, Sung, Rafa. Como eu falei pro pessoal, a planilha está disponível de graça aí para baixar, tá? É só clicar no link dos comentários ou da descrição. E aí vocês podem, quando baixar, reiniciar ela e aproveitar tudo que tem aí de gastos para vocês se controlarem melhor e conseguirem atingir aí os seus objetivos. Boa. Acho que o ponto principal é isso, né? Você conseguir fazer o seu próprio teto de gasto, né? Você notar onde você está gastando mais, né? Como é que está sendo o seu fluxo. Esse gráfico embaixo dá uma noção legal. E acho que pode ajudar muita gente aí que às vezes, né, fica meio perdido, né? Ele é bem fácil, ele é bem intuitivo, né, esse gráfico. Pode ajudar bastante gente aí a controlar melhor os gastos, né? É isso aí. Bom, Beleza, então. Eu acho que. Opa, tinha. Beleza, acho que é isso, pessoal. Espero que ajude aí a planilha. Também passamos aí um pouco do cenário macro, do que esperar também para essa semana. Acho que a gente se fala também via relatório, né? Eu tive o plantão de dúvidas um pouco mais cedo hoje com o pessoal que acompanha a renda fixa. E eu sempre costumo falar no final, né? Que a gente se fala a cada 15 dias lá no plantão, mas que a gente acaba conversando toda semana via relatório. A gente não está lá ao vivo, mas que, como a gente tem a opção de sempre enviar dúvidas, eu sempre deixo meu e-mail lá também para o pessoal comentar. A gente acaba conversando aí praticamente toda semana de diferentes formas. E também, fora Telegram, que a gente costuma mandar áudio, Instagram, que também a gente está sempre por lá. E qualquer coisa a gente sempre responde aí, conversa, enfim. Estamos sempre aí. Beleza, pessoal? Então acho que por mim aqui, só, um abraço a todo mundo. Deixa aí só pro vou Rafa e pro passar Song. rapidinho o calendário rapidinho Ah, é dessa verdade, semana, verdade. que vai ter, assim, basicamente de dados, né? Porque essa semana é uma semana que vai ter muitos dados, né? Na terça, amanhã já, a gente tem o CAGED, né? Aquele saldo aí dos empregos formais, vagas criadas, né? De empregos formais. É um dado importante que a gente tem que estar acompanhando. Amanhã vai sair também GPM, e tá interessante ver essa disputa aí, quem que vai terminar mais abaixo, né? O GPM e o IPCA, que eles estão muito próximos, né? Fazia tempo que não acontecia isso, né? O GPM estava bem alto, né? Ele deu uma caída e tal, provavelmente é esperado que venha deflação no GPM, né? O GPM é mais afetado por commodities e taxa de câmbio, então por isso ele às vezes acaba tendo mais volatilidade, caindo mais, né? Nesse contexto. A gente também tem índice de preço ao produtor aqui no Brasil, mas acho que o importante aqui é também PNAD na quarta-feira, né? Então a gente vai ter uma noção de se de fato a taxa de desemprego vem caindo, né? Um dado importante aí, principalmente para a atividade econômica. E lá fora, né, nos Estados Unidos, a gente tem o livro bege, né? Só para quem não sabe, o livro bege, ele é aquele relatório que o Fed faz de alguns distritos, né, dos Estados Unidos para ver como é que estão as condições da atividade econômica, também de inflação, enfim, da indústria, setor de serviços, para ver como é que estão aí os principais distritos dos Estados Unidos, como é que está nessa questão de atividade econômica. É um relatório bastante lido aí para saber como é que estão, né, as condições da economia norte-americana. Na quinta-feira a gente tem aquele índice de preços PCE, que é o índice meio que favorito usado pelo Banco Central dos Estados Unidos, é o que ele mais costuma olhar mais, né? E é sempre importante olhar para o núcleo desse índice, porque ele diz um pouco aí qual é a tendência de médio e longo prazo, né? Como é que estão aí. Ele exclui, né, a volatilidade de preço de alimentos e energia, e costuma ser bastante utilizado pelo Fed, é sempre bom a gente ficar de olho, né? E por fim, na sexta-feira, né, a gente tem os dados de produção industrial aqui no Brasil, que vem caindo bastante nos últimos meses, sentindo muito os efeitos da taxa de juros, né? E os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, que é um dado bastante importante também, olhado pelo Fed, para saber se a atividade econômica já está, né, arrefecendo um pouco, se o mercado de trabalho não está tão aquecido, porque é uma forma de os salários, né, acabam pressionando, né, isso acaba pressionando o salário, isso acaba fazendo com que os preços aumentem também. Acho que esses são os principais dados, se a gente olhar, tem mercado de trabalho aqui, mercado de trabalho nos Estados Unidos, atividade econômica, tem bastante coisa para a gente olhar, e obviamente que afeta as decisões dos bancos centrais e de investimento. Bom, e do meu lado, agradeço aí a disposição de todos aí nessa segunda-feira, após o Jogo do Brasil. Única sugestão, seguir eu, o Vini, o Rafa ainda não tem, mas eu já foi para ele fazer. No Twitter, a gente tem Vinícius Romano e Gustavo Sung, e no Instagram a gente também está lá, a gente sempre posta aí os temas das lives, horário, link, a gente posta também
dados, às vezes, da semana, a gente sempre está retweetando notícias, então a gente acompanha lá para ficar mais pertinho da gente, não só a cada 7 dias. Então é isso, pessoal. Obrigado e boa noite. Até a semana que vem. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal.